Seguindo um novo rumo. Todos nós já tivemos, um dia, a sensação de estarmos perdidos, sem saber se estamos seguindo na direção correta, seja em nossa vida pessoal, profissional ou amorosa. Hoje eu quero te dar dicas de como colocar a sua cabeça no lugar e começar a viver uma fase de crescimento em sua vida. Eu peço que você escreva aqui nos comentários dessa mensagem a seguinte frase: eu seguirei um novo rumo. Se você está disposto a mudar algumas coisas em sua vida. Escreva aqui: eu seguirei um novo rumo. Quando estabelecemos uma meta em nossa vida, seja em qual área for, sabemos que, para alcançarmos essa meta, vamos ter que percorrer um caminho. E ao seguirmos determinado caminho, com o passar do tempo, algumas coisas vão perdendo o sentido e já não sabemos mais se é exatamente aquilo que queremos e até mesmo nos esquecemos o que de fato queremos. Daí a sensação de frustração e estagnação nos atingem de forma violenta, a ponto de não termos mais forças para procurar por uma nova meta e também não termos a capacidade de concluirmos a meta que anteriormente havia sido estabelecida. Seja por teimosia ou por aquele pensamento que todos nós temos de que eu sou brasileiro e não desisto nunca. O fato é que às vezes eu e você insistimos em coisas que nem queremos, só para não termos que começar algo novo, só para não termos que seguir por um novo caminho, pois o caminho que já conhecemos é mais fácil, é mais cômodo e já nos é familiar. Precisamos entender que não há problema em mudar as prioridades e as metas. Isso não é nada mais, nada menos do que uma consequência de estarmos vivos e de estarmos em um processo de amadurecimento. Se algumas coisas que você queria muito antes, hoje em dia já não fazem tanto sentido, não se culpe, pois você não é o mesmo hoje que era há um mês atrás, que dirá há 2 anos atrás. Muitas vezes estamos cansados, pois continuamos correndo atrás de coisas que já não são prioridades, mas que continuamos mantendo por medo do novo, para suprirmos as expectativas dos outros, ou para não termos o trabalho de seguirmos por um novo caminho. Porém, às vezes, precisamos lidar com um desconforto inicial, se quisermos uma nova vida. Não adie mais algumas mudanças em sua vida, pois você sabe que elas são para o seu bem. Dê um passo de cada vez. Ter ansiedade tem se tornado algo cada vez mais comum na nossa vida. Com tanta coisa que se passa em nossa cabeça, às vezes nos sentimos sobrecarregados e sem conseguir pensar direito em nosso dia. Por isso hoje eu venho trazer uma reflexão para a sua vida a respeito disso. Escreva aqui nos comentários o seguinte: eu viverei mais tranquilamente. Se você também tem estado nessa luta contra a ansiedade. Vivemos uma vida acelerada e estamos constantemente ocupando a nossa mente com muitas coisas, o que nos impede de falarmos e pensarmos com calma de vez em quando. Algumas pessoas consideram isso como ser produtivo, porém, basta sermos interrompidos nesse ritmo frenético de pensamentos para agirmos de uma forma agressiva e insensata com alguém da nossa família, por exemplo, que às vezes vem conversar conosco sem nenhuma pretensão. Mas estamos tão focados em nossa cabeça que reagimos da pior forma possível quando isso acontece.
Isso é só um exemplo que nos mostra como muitas vezes sobrecarregamos a nossa mente, achando que desse jeito estaremos produzindo ou sendo produtivos e ativos, quando na realidade estamos apenas desgastando a nossa mente dia após dia e a tornando incapaz de viver o presente. Nós temos uma rotina, temos metas, e isso é algo bom. Mas nós não somos máquinas, somos pessoas. Então não precisamos desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo, ou estarmos em todos os lugares, e nem mesmo sermos presentes na vida de todas as pessoas, pois isso é praticamente impossível. Tem uma frase de um escritor chamado Boulton, ou Boulton, que diz assim: a verdadeira sabedoria está em juntar o que há de precioso em cada dia, à medida que eles passam. E esse, na verdade, é o único jeito de vivermos bem e de aproveitarmos de fato o nosso tempo, sem comprometer a nossa saúde mental. Darmos um passo de cada vez. Ao invés de contarmos a nossa vida através dos anos, precisamos começar a contá-la através dos dias. E entender que o dia de hoje, que esse momento de agora, é tudo o que temos. Então não precisamos ficar aflitos com o que virá a seguir, mas sim lidar, aproveitar e cuidar do que está bem diante de nós agora. Dê um passo de cada vez. E dia após dia, você vai perceber que está avançando e crescendo. Superando a insegurança. Ao longo da nossa vida, nós passamos por diversas experiências. E algumas delas, infelizmente, podem causar traumas em nós. A insegurança é uma delas. É algo que é desenvolvido ao longo dos anos e, infelizmente, exige de nós muita paciência e dependerá de um processo longo para conseguir ser superada. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Quando alguém que nós conhecemos começa a falar sobre as falhas que tem, dificilmente ficamos surpresos com isso, pois às vezes nós sabemos quais são os defeitos daquela pessoa, principalmente se for alguém que convive com a gente, alguém que nós amamos e conhecemos. Isso acontece porque, quando estamos conversando com alguém que é especial para nós, nós não ficamos lembrando na nossa mente os defeitos daquela pessoa. E muitas vezes fazemos o completo oposto. Ficamos felizes pela presença dela e nos apegamos às suas qualidades e na maneira como ela nos faz bem. Se temos tanta facilidade assim em lidar com os defeitos das pessoas, por que nos cobramos de sermos perfeitos? Por que exigimos de nós mesmos um padrão de existência que é praticamente impossível? Talvez você tenha ouvido coisas a seu respeito ao longo da sua vida que te fizeram se sentir importante e valioso. Mas até que ponto viver em função da aprovação dos outros é de fato viver? Se buscarmos atender a todas as expectativas que as pessoas têm a nosso respeito, com certeza deixaremos muitas pessoas satisfeitas e felizes, mas também deixaremos muitas outras desapontadas. E esse ciclo vicioso não tem fim. Precisamos entender de onde vem a nossa insegurança. Se ela vem do medo de não sermos bons o suficiente, ou se temos medo de não sermos o suficiente de acordo com as expectativas e os padrões dos outros sobre nós. Seja qual for o motivo, saiba que você tem valor.
Existem pessoas que te admiram e que, quando pensam em você, só se lembram das suas qualidades. Deus te fez de forma maravilhosa e única. E às vezes você está tão preocupado em ser o suficiente que não se dá conta de que ser o suficiente é muito pouco perto do que você realmente é. Para começar a superar a insegurança, entenda de onde ela vem e comece a trabalhar isso em si, a partir daí. Seja uma pessoa inesquecível. Você já imaginou ser conhecido como alguém que seja inspirador e motivador para as pessoas? Existe uma maneira de você se tornar alguém assim. E hoje eu quero falar sobre isso. A atriz Audrey Hepburn tem uma frase que diz assim: para ter olhos bonitos, tente ver o melhor nas pessoas. Para ter lábios bonitos, diga apenas palavras gentis. E para ter equilíbrio, ande com a certeza de que nunca está sozinho. Essa frase carrega o segredo das pessoas que nós consideramos inesquecíveis. E qual seria esse segredo? As pessoas das quais nós mais nos lembramos não são aquelas cheias de qualidades, que o tempo inteiro falam de si e nos lembram de quão boas elas são. Mas as pessoas inesquecíveis são aquelas que nos fazem enxergar as nossas próprias qualidades, aquelas que nos lembram de quem nós somos e de que nós somos especiais para elas. Não existe outra forma de você fazer a diferença e de marcar a vida de alguém, além de ser importante genuinamente para com essa pessoa, para com o bem-estar dela e a sua saúde mental. Você pode se encher de cursos, de bens materiais, frequentar os melhores lugares, mas nada falará mais alto do que o seu tratamento com as pessoas. Pois todo o resto não passa de superficialidade. Ser gentil é algo que não dá para ser comprado, não é ensinado numa sala de aula e não se adquire quando temos determinado status social. Gentileza é algo que é cultivado no dia a dia e que só cresce quando acontece de uma forma genuína. Comece a praticar isso hoje mesmo e passe a destacar o que há de melhor nas pessoas que estão à sua volta. Sozinhos, nós podemos ir rápido, mas se estivermos acompanhados, nós podemos ir mais longe. Não pense que é possível crescer diminuindo os outros. Muito pelo contrário, quando você ajuda as pessoas a crescerem também, você começa a ver crescimento na sua própria vida. Você terá um brilho único em seu olhar, quando enxergar o que há de melhor nas pessoas e fazer com que elas também enxerguem isso em si mesmas. O que pensam de você? Você quer se importar menos com o que dizem a seu respeito e deixar que a opinião dos outros te afete menos? Então ouça essa mensagem até o fim, pois eu vou te dar dicas de como viver sem se preocupar tanto com o que pensam de você. Deixa eu te fazer uma pergunta muito simples para nós iniciarmos. O que vale mais? Uma consciência limpa e tranquila? Ou uma cabeça que nem te deixa dormir à noite por estar tendo que carregar as expectativas e opiniões dos outros a seu respeito? É muito simples quando pensamos dessa forma, pois a conclusão que temos imediatamente é a de que preferimos ter a consciência limpa, ao invés de corresponder a tudo o que desejam da nossa vida. Porém, na prática, as coisas não são tão fáceis assim.
Quando nós pensamos que todas as pessoas têm uma opinião a nosso respeito, isso nos afeta, porque nós queremos a todo custo a aprovação dos outros. Então, acabamos indo buscar a opinião deles a nosso respeito. Corremos atrás de uma coisa que só nos faz mal, que nos deixa ansiosos e frustrados. Não é a opinião dos outros que nos afeta de fato, mas sim a nossa dependência da aprovação. Pois quando sabemos, quando reconhecemos quem somos de verdade, independentemente da opinião dos outros, nós conseguimos seguir de cabeça erguida e de consciência limpa. Não corra atrás de opiniões que você sabe que vão te machucar. Ao invés disso, busque entender o porquê você depende tanto da aprovação de algumas pessoas. E se livre dessa prisão, que é a tentativa de suprir as expectativas dos outros a seu respeito. O que pensam sobre você não muda quem você realmente é. E é somente isso que importa no fim das contas. Defeitos e virtudes. É interessante como nós conseguimos ver todos os dias, a todo instante, os defeitos das pessoas. Dificilmente vamos encontrar alguém que não tenha uma tendência de apontar os erros dos outros. Muitos relacionamentos acabam porque as pessoas passam a reparar somente nos defeitos do outro. Se esquecem que se uniram a alguém porque acreditavam amar aquela pessoa. Amigos de infância, por exemplo, de vez em quando se surpreendem quando descobrem falhas de caráter um no outro e desencantados se afastam, perdendo um tesouro precioso que é a amizade. As pessoas caminham pela face da terra como se fossem em uma fila indiana, cada um carregando uma sacola na frente e outra atrás. Na sacola da frente são colocadas as qualidades positivas, as virtudes de cada um, e na sacola de trás são guardados os defeitos, as paixões, as más qualidades. Por isso, durante a jornada pela vida, nós mantemos os olhos fixos nas virtudes que possuímos, presas no nosso peito. Ao mesmo tempo, reparamos de forma impiedosa nas costas do companheiro que está à frente, com todos os defeitos que ele possui. Assim, nos julgamos melhores do que ele, sem perceber que a pessoa andando atrás de nós está pensando a mesma coisa a nosso respeito. Essa imagem é significativa e nos remete a uma reflexão profunda. Talvez seja muito importante que nós saiamos da fila indiana e passemos a andar ao lado do outro. E quando se trata de um relacionamento familiar, nós devemos nos colocar de frente um para o outro. Aí veremos as nossas virtudes, que devem ser trabalhadas para crescerem ainda mais, mas também veremos as virtudes do outro. Com certeza, nós vamos nos surpreender com as descobertas que vamos fazer. Talvez aquela pessoa que você considerava orgulhosa, você verá nela uma pessoa consciente, disposta a estender as mãos. Pessoas que considerávamos extremamente egoístas, nós veremos que, na verdade, eles têm capacidade de ceder aquilo que possuem para o bem-estar dos demais membros da família. Pais e mães que eram tidos como distantes e ultrapassados, na verdade, nós vamos perceber que eles estão ávidos por um diálogo aberto e amigo.
Esposos e esposas que cultivavam amargura vão encontrar, de frente um para o outro, um novo motivo para estarem juntos, redescobrindo os encantos dos primeiros dias de namoro. A crítica só é válida quando serve para demonstrar erros graves que possam causar prejuízo para os outros, ou quando sirva para auxiliar aquele a quem nós estamos criticando. Só que nós devemos resistir ao impulso de ressaltar as falhas das pessoas. Devemos nos exercitar em perceber o que elas têm de positivo. Essa é a principal meta que nós devemos alcançar em um relacionamento. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje.